Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo e no vídeo de hoje eu vou fazer uma breve comparação entre o Moto G100 e o Moto G60. Nós temos em média R$1.000 de diferença entre esses dois modelos. Qual vale mais a pena? Qual é a melhor opção e para que tipo de usuário cada modelo pode ser mais interessante? Então vamos dar uma olhada em especificações, vamos comparar os dois aparelhos para tentar chegar no melhor, né? Na melhor escolha para cada um de vocês. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom pessoal, então estou aqui no Tudo Celular Compare, uma ferramenta de comparação que eu uso com frequência, eu acho bem interessante. E ajuda bastante a tirar as dúvidas de dados sobre os aparelhos. Então, primeiro ponto, né, Moto G100 aqui deste lado do esquerdo e Moto G60 do direito, nós temos uma diferença de aproximadamente R$1.000 entre estes dois modelos. Tá? Então, dando uma passada rápida aqui, o que nós temos ali de diferença significativa no meu ponto de vista, tá, gente? Lembrando que aqui é um site bem pessoal, tá? Então, no meu ponto de vista, aqui, primeiro ponto, nós não temos o G60 compatível com a 5G. Eu acho importante isso porque eu moro numa cidade, moro em São Paulo, no meu bairro já tem 5G, nos lugares que eu frequento já tem 5G e realmente eu sei que a 5G com aproveitamento de espectro não é aquela 5G de verdade, mas de qualquer forma ela entrega uma performance melhor do que a rede 4G, tá? Então aqui nós temos a diferença, né, de velocidade, então realmente no meu caso faz diferença, tá? Aqui nós temos um Qualcomm 870 contra um Qualcomm 732G, tá? Então basicamente aqui eu diria que o Moto G100 tem uma performance bruta de top de linha com 870 contra uma performance muito boa, mas de intermediário do Moto G60, tá? Aqui essa diferença também se vê na GPU e principalmente na memória RAM, né, que você sai de 6 e vai para 12, e na memória interna sai de 128 e vai para 256. Então, além de ter um processador de top de linha, você dobra praticamente todas as especificações técnicas, né? Então, por R$1.000 essa diferença, eu acho que é realmente de se pensar. Aqui temos uma tela de 6.8 contra 6.7, praticamente a mesma coisa, a mesma resolução. Uma tela com um pouquinho mais de densidade de pixel para o lado do Moto G100. FPS 90 contra 120 é uma diferença pequena, eu aceito os 90 para ter todo o resto das especificações dobradas. Assim como eu aceito os 64 megapixels com 16 em vez dos 108 com 8, tá? Eu prefiro ter a segunda lente com 16 e ter a metade na lente principal, tá? Mas ter aquele flash que eu vou mostrar já para vocês em volta da macro, da lente da macro, de ter uma performance bem interessante, né? Eu sei que aqui é uma escolha muito particular. Se você quer uma câmera melhor, você vai para o Moto G60. Você tem, apesar, né, de que você tem uma lente mais clarinha, que é a lente principal f1.7 contra 1.9. Mas de resto, aquela história, você tem uma lente principal com mais pixels, né? Você tem com maior resolução. Então, aí é a escolha de cada um. A câmera frontal também do Moto G60 é o dobro, né, da câmera do Moto G100. Você vai de 16 para 32 megapixels, tá? Isso se reflete também aqui na resolução da gravação de vídeos, né, que você tem até 120 fps contra 30, você tem mais slow motion no Moto G60 e você tem uma câmera frontal que grava em 4K, tá? Por outro lado, aqui no Wi-Fi nós temos um Wi-Fi padrão AX contra um padrão máximo aqui AC no Moto G60, tá? Então esse é um ponto, assim como o Bluetooth, né? Um Bluetooth 5.1 contra o 5.0. E para finalizar, nós temos ali uma bateria de 6.000 mAh para o Moto G60, o mais barato, contra 5.000 no Moto G100. Então essas são as principais diferenças, assim, sendo bem seco na tabela mesmo. Agora vamos dar uma olhadinha nos aparelhos. Bom pessoal, então
Os dois aparelhos são muito semelhantes, a diferença mais notável fica ali, com a tela aberta, né? Fica ali nas duas bolinhas aqui de câmera do Moto G100 contra uma bolinha só do Moto G60. As câmeras, as telas dão uma impressão muito semelhante, sabe? O que eu falei, os 120 para os 90 praticamente não dá uma diferença assim significativa. Agora, falando de performance, vamos ver se eu consigo abrir aqui para vocês, ó, o benchmark, o teste de benchmark de cada um deles. Então, aqui o Moto G60 realmente tem uma diferença bem significativa quando comparado com o Moto G60, que é esse aqui à minha esquerda, tá? Então, você sai de 554 para quase 1.000 e de 1.600 para quase 3.000. Realmente é uma diferença brutal e essa diferença ela se mostra também na performance, tá? Então aqui eu vou mostrar aqui uma outra coisa para vocês, ó. Eu vou abrir aqui o grid Auto Sport aqui no Moto G60. Enquanto isso, ó, eu vou abrindo aqui no Moto G100. Vamos ver se já está com tudo, já estava com tudo baixado. Então, enquanto ele está baixando aqui, vamos dar uma voltinha no Moto G60, tá? Então aqui, ó, o que eu queria mostrar para vocês? Aqui nós não temos, ó, passando aqui na terrinha, na grama, nós não temos um nível de detalhe como um top de linha, mas nós temos uma fluidez muito grande. Isso é muito importante, pelo menos na minha opinião é legal você jogar com um aparelho que é fluido, que não engasga, que tem uma tela com essa qualidade, com essa velocidade. Então realmente tem uma performance muito legal. Deixa eu abrir agora aqui o grid, o mesmo grid Auto Sport no Moto G100. Eu já fiz isso em outras ocasiões, mas a ideia aqui é mostrar a performance que realmente é uma performance brutal, porque nós temos um nível de detalhe super grande, ó. Vamos pegar a mesma pista para ter aquela terrinha, para ter aquela fumacinha. Então vamos deixar ele carregando e aí eu vou mostrando aqui para vocês. Então realmente, ó, a tela é super fluida, mas você não tem detalhes, você não tem detrito, olha, você bate nos carros, não tem um pedacinho de carro caindo, ó. Então realmente é um jogo mais pobre visualmente, tá? Então falando, ó, é fluido? Não engasga, mas de jeito nenhum. Sabe, tops de linha de 1 ano atrás, até 2 anos, 1 ano e meio atrás, que engasgavam com esse jogo, da Samsung, linha S, que chegou a engasgar com esse jogo. Eu tenho até linha Note do passado engasgando com esse jogo. Aqui, neste aparelho, você não tem o mínimo engasgo. Agora, a corrida começou aqui, vamos mostrar, olha, o mesmo jogo. Note que não tem uma diferença de fluidez, assim, muito significativa, tá? Agora, você vai ter aqui, ó, olha a fumacinha ali, não sei se vocês viram, os carros da frente, olha, batendo, você tem um nível de detalhe muito mais rico. Olha aqui, ó, os detritos, a terra, as marcas de pneu. Então, na minha opinião, olha ali, a fumaça é outra experiência de jogo, tá? É bem mais legal, bem mais agradável jogar com este nível de detalhe, mas é gosto de cada um. Mas o que eu disse, você ganha, olha só que bacana, ó. Você ganha neste aparelho aqui, ó, já deu para mostrar para vocês, neste aparelho aqui, no Moto G100, você vai ganhar performance bruta, enquanto que no Moto G60 você vai ganhar bateria e câmera. Então, basicamente, eu acho que as diferenças estão por aí, tá? Ainda que eu prefiro essa câmera macro aqui com esse flash, essa parte aqui mais clara em volta dessa câmera é um flash, tá? Então isso eu acho muito legal. E você ter as duas câmeras frontais, mesmo que seja uma câmera com a metade dos megapixels, eu acho legal você também ter essa possibilidade de uso das duas câmeras frontais. Então, qual é a minha opinião a respeito desses celulares? Bom, eu acho que se você precisa de uma bateria de longa duração, quer uma câmera um pouquinho melhor, né, com mais megapixels, eu acho que vai de Moto G60. Agora, se você quer ainda assim uma bateria super boa, que 5.000 mAh nesse processador, nessa bateria, é um conjunto excelente. Você quer uma bateria boa, não ótima, mas quer uma performance bruta de top de linha, vai de Moto G100
gasta os 1.000 a mais, porque 1.000 a mais para sair de 6 e para 12 de memória, sair de 128 de memória interna para armazenamento para 256, e um ponto que na minha opinião também é fundamental, você ter o modo DeX, né, o modo desktop da Motorola, acho que é o Red 4 que se fala, nesse aparelho, e não tem no Moto G60, tá? Então esse modo para mim é muito importante, ainda mais em tempos de pandemia, que todo mundo que tem filho, ou tem mais gente em casa para estudar, fazer faculdade ou ensino fundamental, ensino médio, e precisa de um computador ou de alguma coisa que seja mais robusta, tem um monitorzinho ali em casa, isso aqui vira um computador e esse aqui não, tá? Então isso para mim é uma diferença fundamental na escolha. Então eu abriria a mão da câmera com mais megapixels e da bateria de 6.000, gastaria 6.000 mAh, gastaria R$1.000 a mais para ter o modo desktop, para ter câmeras bem equilibradas, bem próximas, eu diria até, desse aparelho. Não são câmeras ruins de maneira alguma, apesar de ter 64 megapixels e não 108. Então você, na minha opinião, eu abriria a mão disso para ter o dobro de RAM, o dobro de armazenamento e ainda um modo desktop, tá? Então essa é a minha escolha, mas cada um tem que ver o aonde consegue chegar, né? O quanto está disposto a gastar e o quanto quer ter em troca desse investimento. Bom, pessoal, então é isso. Como eu sempre digo, e vou começar a falar com cada vez frequência maior, o melhor celular é aquele que você pode comprar sem fazer dívida, sem pesar em dinheiro que você utilizaria para estudar e para pagar suas contas, para as contas da sua família. Então este é o melhor celular. E hoje o intermediário premium, como é o caso aqui do Moto G100 que eu mostrei para vocês, tem performance de top de linha. Claro, você abre mão de um acabamento em vidro, você abre mão de uma resistência à água, um carregamento sem fio, abre mão de alguns detalhes. Mas aqui nesse aparelho você tem performance de top de linha deste ano, tá? Muita performance bruta, você tem um aparelho com excelente desempenho e com modo desktop. Então, nessa comparação, a minha escolha é o Moto G100, mas claro, se você chega no máximo até os 2.000, 2.000 e poucos reais, eu acho que esse aparelho aqui, o Moto G60, também é uma excelente escolha. Mas precisa só estar ciente de que você vai estar abrindo mão de memória RAM, né, do dobro de memória RAM, você vai ter a metade da memória de armazenamento e do modo desktop. Essas são as diferenças assim mais... eu diria as mais fortes, pelo menos na minha opinião, que me levariam a pegar um modelo um pouquinho mais caro. Tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.